E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando sobre a Loteca 1108. Nesse vídeo aqui estou indo de 3 duplos. No primeiro vídeo trouxe várias informações aí, porém fui com 5 duplos. E eu acabei de dar uma verificada ali, saiu o vencedor aí da Loteca 1107, hein? Um ganhador de São Paulo aí vai levar 110 mil reais. E 468 pessoas aí fizeram 13 pontos e vão levar aí 72 reais e alguns centavos. Agora a estimativa de prêmio para essa Loteca 1108 é 200 mil. Já subiu um pouquinho, já tá bem melhor, né, que a Loteca 1107. Vamos focar agora aí para cima desses 14 pontos. Se você gosta das informações que são deixadas aqui, não se esqueça de se inscrever no canal aí e ativar o sininho, porque assim o YouTube sempre avisa quando tem novos vídeos aí. Aqui sem enrolação, o que eu trago no jogo 1 é alguns fatos sobre a partida Corinthians e Atlético Mineiro. O resultado mais comum quando eles se enfrentam é o 1 a 0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 6 empates e o Atlético Mineiro ganhou 4 vezes. A diferença de gols está 21 a 12 a favor do Corinthians. No geral, são 42 jogos entre eles. O Corinthians ganhou 18 vezes, houve 9 empates e o Atlético Mineiro ganhou 15 vezes. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2,60 para o Corinthians, 3,10 para o empate, 3,90 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do jogo: 36% para o Corinthians, 31% para o empate, 33% para o Atlético Mineiro. Muito equilíbrio aí nesse confronto. Os dois times jogaram aí durante a semana e ganharam, né, suas partidas. O Atlético Mineiro pela Libertadores e o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Então os dois, né, estão vindo com moral. A vantagem do Corinthians aí é de estar jogando em casa. Atlético Mineiro campeão aí do Campeonato Mineiro. Vai ser um jogo bem disputado. E aqui sem enrolação já vou usar o meu primeiro duplo. Lembrando que eu tô indo de 3 duplos. E para essa partida aqui vou usar o meu primeiro, porque considero essa partida aqui muito equilibrada. Eu tô indo de Corinthians e Atlético Mineiro, um duplo aberto. Jogo 2, Criciúma e Juventude. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam também é 1 a 0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou uma vez, houve um empate e o Juventude ganhou 3 vezes, hein? Que diferente aqui, hein? O visitante ganhando mais. A diferença de gols é de 4 a 3 a favor do Juventude. No geral, 11 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 2 vezes, houve um empate e o Juventude ganhou 8 vezes. A última vitória em casa do Criciúma, jogando contra o Juventude, foi em 2004. Nossa, esse aqui é um dos maiores tabus que eu já vi na minha vida, hein? De um time jogando em casa não ganhar do adversário. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2,15 para o Criciúma, 3,30 para o empate e 3,60 para a vitória do Juventude. A porcentagem do jogo: 44% para o Criciúma, 29% para o empate e 27% para o Juventude. Primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro para as duas equipes. O Criciúma aí campeão catarinense, Juventude, né, perdeu a final para o Grêmio. Os números aqui estão bem a favor do Criciúma, porém tem esse histórico aqui de partidas a favor do Juventude e esse tabu aqui de 20 anos. Partida bem complicada aí pro início do campeonato. Para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Juventude demonstrou aí no Campeonato Gaúcho uma força defensiva muito grande, apesar de ter tomado os 3 gols, né, do Grêmio, mas deu muito trabalho pro Grêmio fazer esses gols. Como eu disse, eu tô indo de 3 duplos, mas caso você jogue mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória do Juventude. Eu iria de empate e Juventude, mas nesse momento eu tô indo somente no empate seco. Jogo 3, Internacional e Bahia. O resultado mais comum entre eles quando o Internacional joga em casa é o 2 a 0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e o Bahia ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 18 a 8 a favor do Internacional. No geral, são 21 jogos entre eles. O Internacional ganhou 13, houve 4 empates e o Bahia ganhou 4 vezes. A última vitória como visitante do Bahia foi em 2014. As odds para essa partida tá assim: 1,72 para o Criciúma, 3,60 para o empate e 5,0 aí para o Bahia. A porcentagem da partida: 55% para o Internacional, 26% para o empate e 19% para o Bahia. O Internacional jogou ontem em casa e empatou 0 a 0 com o Real Tomayapo, time boliviano aí, outra força do continente, assim como o Huachipato. 2 times poderosíssimos
onde os times brasileiros não estão conseguindo vencer, em cima dessas duas equipes tradicionais das Copas Internacionais. Bom, brincadeiras à parte, a torcida do Internacional pegou bastante aí no pé por esse empate em 0-0 em casa. Não é desmerecendo o time, né? Mas o Internacional é muito mais time, deveria ter vencido essa partida, né? Assim como o Grêmio contra o Huachipato. Esse empate aí, a gente fica com o pezinho um pouco atrás aí com o Internacional, mas o Internacional, como está no começo do campeonato, acredito que vai querer mostrar um resultado, precisa dessa vitória, deve ir com o time completamente titular aí contra o Bahia. Não vai ser um jogo fácil, mas eu tô acreditando na vitória do Internacional, onde o mando de campo aí pode prevalecer e a força da torcida ajudar, né, o Internacional nessa partida. Jogo 4, São Paulo e Fortaleza. O resultado mais comum entre essas duas equipes é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Fortaleza ganhou 3 vezes. Totalmente equilibrado os últimos jogos aí na casa do São Paulo. No geral, 19 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Fortaleza também ganhou 6 vezes. Muito equilíbrio aqui também. Na temporada passada, o São Paulo perdeu em casa de 2-1 e na casa do Fortaleza a partida foi 0-0. Os números de aposta para essa partida, 1.95 para o São Paulo, 3.30 para o empate e 4.0 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo, 48% para o São Paulo, 28% para o empate e 24% para o Fortaleza. O São Paulo venceu a sua partida, apesar de ter dominado o jogo por completo, sofreu muito aí para conseguir fazer os gols. Já o Fortaleza goleou a sua partida aí na Copa Sul-Americana. Como a gente viu ali no histórico, o Fortaleza é um time que, quando visita o Morumbi, sempre dá muito trabalho para o São Paulo. O time do Vojvoda é um time bem treinado, mas tô acreditando aí na força do Morumbi para essa primeira partida do Brasileirão e tô indo seco aí na vitória do São Paulo. Jogo 5, Fluminense e Bragantino. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 2-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Bragantino não venceu nenhuma vez. A diferença de gols está 8-3 a favor do Fluminense. No geral, 10 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Bragantino ganhou 3 vezes. Nesse histórico aqui, muita vantagem para o Fluminense. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2.05 para o Fluminense, 3.30 para o empate, 3.80 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 46% para o Fluminense, 29% para o empate e 25% para o Bragantino. O Fluminense também é outro time que jogou aí pela Libertadores durante a semana, sofreu também para ganhar o seu jogo, mas conseguiu vencer o Colo-Colo. Já o Bragantino demonstrou muito problema aí na zaga, perdeu de 3-0 fora de casa para o Racing pela Copa Sul-Americana. Agora vai enfrentar também o Fluminense fora de casa, pedreira, porque o Fluminense é um time que ataca muito, tem muita posse de bola e o Bragantino não tá mostrando uma força defensiva aí, que foi um dos seus fortes aí no ano passado, né? Bom, olhando esse histórico aqui do Fluminense quando joga em casa contra o Bragantino, eu tô indo seco aí na vitória do Fluminense. Só espero, né, que o Fluminense não mescle muito o time. Como eu disse no vídeo anterior, acredito que não vai ter, né, Copa Libertadores nem Copa Sul-Americana no meio da semana que vem. Então é bem provável aí que o Fluminense e o Bragantino venham os dois aí com o time titular. Jogo 6, Arsenal e Aston Villa. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Arsenal jogando em casa ganhou 18 vezes, houve 5 empates e o Aston Villa ganhou 5 vezes. A diferença de gols está em 58-28 para o Arsenal e nos últimos 57 jogos o Arsenal ganhou 33 vezes, houve 14 empates e o Aston Villa ganhou 10 vezes. A diferença de gols praticamente o dobro aí, 105-52 a favor do Arsenal. As odds para esse jogo tá assim: 1.28 para o Arsenal, 5.75 para o empate e 10.0 para o Aston Villa. A porcentagem do jogo, 74% para o Arsenal, 16% para o empate, 10% para o Aston Villa. Sinceramente, eu tô achando esses números aqui de aposta e porcentagem muito a favor do Arsenal. Aston Villa é um bom time. O problema é que o Arsenal tá brigando ali com o City, tá brigando com o Liverpool pela ponta do campeonato. Acredito que não vai deixar passar essa oportunidade de continuar ali na ponta. O Arsenal tem um histórico muito bom aí contra o Aston Villa quando joga em casa. E aqui, como os números de aposta tá apontando muito para a vitória do Arsenal, não quero arriscar um duplo nessa partida, mas eu tô indo de Arsenal seco. Lembrando que o Aston
Aston Villa, ele tá até bem posicionado no campeonato inglês, hein? Jogo 7, Udinese e Roma. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 1-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, a Udinese jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 6 empates e a Roma ganhou 15 vezes. Olha a Roma aí vencendo mais do que a Udinese quando joga na casa da Udinese, hein? A diferença de gols está 44-36 a favor da Roma. No geral, 63 jogos entre eles, a Udinese ganhou 17 vezes, houve 11 empates e a Roma ganhou 35 vezes. Os números de aposta para essa partida tá assim, 3.30 para a Udinese, 3.40 para o empate e 2.15 para a Roma. A porcentagem do jogo tá assim, 29% para a Udinese, 28% para o empate, 43% para a Roma. A gente viu no vídeo anterior que a Udinese tem números piores aí que da Roma. A Roma até que tá bem no campeonato italiano. Ela é a 5ª colocada no campeonato, tá brigando por vaga aí na Liga dos Campeões. Já a Udinese, ela é a 15ª colocada no campeonato. E pegando as informações do vídeo anterior, mais esses números aqui no segundo vídeo, e vendo essa vantagem histórica aqui, mesmo na casa da Udinese, a favor da Roma, eu tô indo seco aí na vitória da Roma. Mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate entre eles, porque o resultado mais comum ali é sempre um empate em 1-1, então colocaria um empatezinho ali só para garantir. Jogo 8, Atlético de Bilbao e Villarreal. O resultado mais comum entre essas duas equipes é 1-1, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Atlético de Bilbao jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 7 empates e o Villarreal ganhou 6 vezes. A diferença de gols até que tá equilibrado, né? Tá 30-23 a favor do Atlético de Bilbao. No geral, são 49 jogos entre eles. O Atlético de Bilbao ganhou 16 vezes, houve 15 empates e o Villarreal ganhou 18 vezes. As odds para essa partida tá assim, 1.70 para o Atlético de Bilbao, 4.0 para o empate, 4.50 para o Villarreal. A porcentagem do jogo, 55% para o Atlético de Bilbao, 24% para o empate, 21% aí para o Villarreal. Atlético de Bilbao aí campeão, né, na semana passada da Copa do Rei, em cima do Mallorca. Para chegar nessa final passou por grandes times, né, eliminou o Barcelona, eliminou o Atlético de Madrid. Então tá com moral agora para esse final de semana. Vai pegar o Villarreal que tá numa posição do campeonato aí pior que a do Atlético de Bilbao. Aqui também tem a vantagem de estar jogando em casa e todos os números apontam para a vitória do Atlético de Bilbao. Mas a gente sabe como é que é, né? Futebol, tudo pode acontecer. Mas seguindo os números aqui, eu tô indo seco na vitória do Atlético de Bilbao. Acredito que depois dessa vitória aí pela Copa do Rei, o Atlético de Bilbao tá mais tranquilo aí para finalizar o Campeonato Espanhol jogando bem. Jogo 9, Lyon e Bressuat. O resultado mais comum entre essas duas equipes é o 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Lyon jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Bressuat ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 9-5 a favor do Lyon. No geral, 15 jogos entre eles, o Lyon ganhou 5 vezes, houve 8 empates e o Bressuat ganhou 2 vezes. A diferença de gols 22-17, até que está equilibrado a favor do Lyon. Na temporada passada foi 0-0 na casa do Lyon e no segundo jogo na casa do Bressuat, o Lyon ganhou de 4-2. Os números de aposta para essa partida tá assim, 2.20 para o Lyon, 3.25 para o empate e 3.40 para o Bressuat. A porcentagem da partida tá assim, 43% para o Lyon, 29% para o empate, 28% para o Bressuat. Considera essa aqui uma das partidas mais difíceis aí dessa grade da Loteca 1108. O Bressuat, ele é o segundo colocado aí do campeonato francês, porém vai estar jogando fora de casa. E a gente viu ali que o Lyon tem boas campanhas aí contra o Bressuat em casa. O Lyon, pelo menos nas suas últimas partidas, veio uma boa recuperação, tá abaixo do Bressuat no campeonato francês, porém vai estar jogando em casa, né? Para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Lyon e empate, mas sinceramente, se você tem condições, eu colocaria um triplo nessa partida. Jogo 10, Vasco da Gama e Grêmio, outro jogo aí bem complicado, hein? Nos últimos 15 encontros, o Vasco da Gama jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 2 vezes
vezes na casa do Vasco. A diferença de gols está 23-13 a favor do Vasco. No geral, 31 jogos entre eles, o Vasco ganhou 9 vezes, houve 8 empates e o Grêmio ganhou 14 vezes. E a diferença de gols já está a favor do Grêmio, 44-37. A última vitória do Grêmio como visitante foi em 2019. Na temporada passada, o Vasco venceu o Grêmio em casa por 1-0 e no segundo jogo deu o Grêmio jogando em casa, 1-0 também. As odds dessa partida tá assim: 2.30 para o Vasco da Gama, 3.30 para o empate, 3.25 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 42% para o Vasco, 29% para o empate, 29% para o Grêmio. Outro jogo aí complicado. O Grêmio tá vindo de péssimos resultados aí na Libertadores, é o campeão gaúcho. O Vasco nesse meio tempo aí teve bastante tempo para treinar. A última partida do Vasco aí foi no dia 17/3 contra o Nova Iguaçu, então tem muito tempo. Sinceramente, não tem como saber como é que tá o Vasco, pois ficou só nos treinamentos. O Vasco tem a vantagem desse mini tabu em casa aí contra o Grêmio, né? Que o Grêmio não vence desde 2019. Mas o Grêmio, mesmo vindo ruim nesses últimos jogos, eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Mas, sinceramente, se você tem o costume de jogar mais duplos, colocaria um duplo aberto, Vasco e Grêmio. Mas aqui, como eu tô indo de 3 duplos, né? Eu tô indo de vitória do Grêmio. Jogo 11, Atlético Paranaense e Cuiabá. Nos últimos 6 encontros entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 3 vezes, houve um empate e o Cuiabá ganhou 2 vezes. A diferença de gols está empatada em 6-6. Na temporada passada, o Atlético Paranaense venceu em casa por 2-0 e no jogo de volta, o Cuiabá ganhou em casa por 3-0. O Atlético Paranaense está vindo de uma sequência aí de 7 vitórias e jogando em casa tem uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Então, um jogo duro aí pro Cuiabá, hein? Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.57 para o Atlético Paranaense, 3.60 para o empate, 7.50 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo, 61% para o Atlético Paranaense, 27% para o empate, 12% para o Cuiabá. Cuiabá, ano passado, acho que foi a equipe mais indigesta aí para os visitantes. Ganhava muitas partidas, né, fora de casa. Vamos ver, né, como é que vai vir esse ano. É a primeira partida do Campeonato Brasileiro, não dá para ter uma base. Cuiabá, campeão aí do Mato Grosso. Atlético Paranaense, campeão aí do Paraná. Partida boa aí para se assistir, viu? Mas olhando esses números aqui, vendo essa sequência de vitórias que tá vindo o Atlético Paranaense, principalmente em casa, não tem como, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Vamos ver se confirma, né, que o Cuiabá é aquele visitante indigesto agora também em 2024. Jogo 12, Atlético Goianiense e Flamengo. Que pedreira aí pro Atlético Goianiense, em primeira rodada. O resultado mais comum quando essas duas equipes se encontram é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Flamengo ganhou 4 vezes. Outra equipe aí que fora de casa vai bem contra o seu adversário. A diferença de gols está bem equilibrada aí na casa do Atlético Goianiense, 9-8 a favor do Flamengo. No geral, são 16 jogos entre eles. O Atlético Goianiense ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Flamengo ganhou 9. A última vitória como visitante aí do Flamengo contra o Atlético Goianiense foi em 2017. Lembrando que o Atlético Goianiense subiu para a Série A agora esse ano, então por isso esse tempinho aí sem vitórias do Flamengo na casa do Atlético Goianiense. Os números de aposta para essa partida tá assim: 5.0 para o Atlético Goianiense, 3.60 para o empate, 1.75 para o Flamengo. A porcentagem do jogo, 20% para o Atlético Goianiense, 26% para o empate, 54% para o Flamengo. Jogo bem complicado aí para o Atlético Goianiense. Mesmo que o Flamengo venha com um time misto, todo mundo sabe que a equipe do Flamengo tem reservas aí que dão conta do recado. É um time bem montado. O Tite está mostrando ser muito competente. Você vê que a torcida do Flamengo mal fala o nome do Jesus. E do jeito que o Flamengo tá indo, por enquanto vai ser muito difícil o pessoal lembrar do treinador aí. Para essa partida não tem muito o que dizer, né? Tô indo de Flamengo fora de casa e vamos ver se esses números aqui se confirmam, né? Porque tá muito a favor do Flamengo. Jogo 13, Cruzeiro e Botafogo. Outro jogo aí bem complicado nessa grade, hein? O resultado mais comum quando eles se enfrentam é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 3 vezes. A diferença de gols tá 22-14 a favor do Cruzeiro. No geral, 36 jogos entre eles, o Cruzeiro
Cruzeiro ganhou 14, houve 12 empates e o Botafogo ganhou 10 vezes. Os números de aposta para esse jogo tá assim, 2,25 para o Cruzeiro, 3,10 para o empate, 3,50 para o Botafogo. A porcentagem da partida, 42% para o Cruzeiro, 31% para o empate e 27% aí para o Botafogo. O Botafogo, nesse exato momento que estou gravando esse vídeo, tá jogando contra a LDU na altitude de Quito. Tá ficando um pouquinho complicado aí pro Botafogo também na Libertadores, assim como o Grêmio. Já o Cruzeiro também vai jogar hoje contra o Aliança Petroleiro pela Copa Sul-Americana. Então são duas partidas aí que é bom a gente ficar de olho. Mas antes mesmo dessas duas partidas, eu considero esse confronto aqui do jogo 13 bem complicado aí pros dois times. Botafogo, se confirmar desse resultado, a crise meio que tá instalada lá, apesar que tá com um treinador novo. Não é possível que a torcida do Botafogo já vai reclamar aí com uma partida do treinador. Bom, olhando esses números e sabendo que é uma partida bem complicada, eu tô usando meu terceiro e último duplo. Aqui eu tô indo de Cruzeiro e empate, mas se você é uma daquelas pessoas que tem condições de jogar triplo, eu colocaria um triplo nessa partida aqui também, viu? A gente viu que na última partida do Cruzeiro aí contra o Atlético Mineiro tava vencendo de 1-0 e tomou uma virada, né? Então, Cruzeiro ainda não é aquele time que dá pra confiar jogando em casa, né? Jogo 14, Vitória e Palmeiras. Nos últimos 9 encontros, o Vitória jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Palmeiras ganhou 3 vezes, totalmente equilibrado. Durante os últimos 18 encontros, o Vitória ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Palmeiras ganhou 11 vezes. O Vitória não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos e o Vitória ganhou 5 jogos consecutivos em casa. Ótimo teste aí para o Palmeiras. Campeonato Brasileiro é muito bom por isso, principalmente o início, né? Porque a gente não tem uma noção, né, de qual que é o time que tá forte, qual é o time que tá fraco. O Vitória aí campeão baiano em cima do Bahia, Palmeiras campeão paulista aí em cima do Santos. Já os números de aposta para esse jogo tá assim, 4,50 para o Vitória, 4,0 para o empate e 1,72 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 21% para o Vitória, 24% para o empate e 55% para o Palmeiras. Como a gente pode ver, né, os números estão bem a favor aí do Palmeiras, né, mas dizer o que, né? Essas 3 equipes aí, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, sempre os números vão estar a favor aí dessas equipes. Lembrando que o Palmeiras também joga hoje pela Libertadores. É bom ficar de olho nessa partida. É o primeiro jogo, né, pela Libertadores em casa, na frente da torcida. A tendência é uma vitória do Palmeiras. Já nesse jogo aqui do Vitória e Palmeiras, jogo difícil aí para as duas equipes. Acredito que mais difícil para o Vitória. Se o Palmeiras vier com o time titular, vai ser um jogo complicadíssimo. Independente aí do resultado do Palmeiras, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Palmeiras contra o Vitória. O Palmeiras tá numa fase muito boa, tá mostrando ser um time muito resiliente e como é início de campeonato, apesar do Vitória ser o campeão baiano e estar jogando dentro de casa com o apoio da torcida, ainda assim eu tô acreditando mais no Palmeiras para essa vitória, viu? Bom, pessoal, as informações do vídeo da Loteca 1108 foram essas. Se você não assistiu o segundo vídeo, eu aconselho você dar uma olhada lá, porque tem boas informações, pode te ajudar aí a melhorar nos seus palpites. Se você gostou do vídeo, gostou do canal, quiser deixar algum apoio aí, tem o nosso Pix na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. E você que está assistindo o vídeo, aconselho que dê uma olhada aí nos comentários, caso você vai fazer a aposta aí na Loteca, porque sempre tem ótimas informações lá nos comentários também. Já tem uma enquete nova lá rolando na aba comunidade, coloquei o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Até o último momento que eu vi, o Atlético Mineiro tava vencendo, hein? E aí, corintianos? Não tá acreditando no Corinthians em casa? Vai deixar essa enquete aí o Atlético Mineiro vencer? Vai lá na aba comunidade, deixa o seu palpite para essa partida. E é isso. Desejo boa sorte aí para todo mundo na Loteca 1108. Saiu o campeão aí na Loteca 1107. Porém, o prêmio também deu uma aumentada aí para essa Loteca 1108. R$200 mil. Vamos para cima aí desses 14 pontos. E é isso. Fui!